Hoje, vamos mergulhar em um tema que pode parecer um pouco complicado à primeira vista, mas que é super interessante e importante para entender como as línguas funcionam: os casos gramaticais. Se você já estudou ou ouviu falar de idiomas como alemão, russo ou finlandês, provavelmente já se deparou com esse conceito. Mas o que exatamente são casos gramaticais? Por que eles existem? E quais línguas usam mais casos? Vamos explorar tudo isso de forma simples e descomplicada. Então, pegue um café, sente-se confortavelmente e vamos lá. O que são casos gramaticais? Vamos começar pelo básico. O que é um caso gramatical? Em poucas palavras, casos gramaticais são formas que as palavras, especialmente os substantivos, pronomes e adjetivos, assumem para indicar a função que elas exercem dentro de uma frase. Em português, por exemplo, nós usamos preposições, como de, para mostrar a relação entre as palavras. Já em idiomas com casos gramaticais, essas relações são expressas por meio de mudanças nas terminações das palavras. Imagine que você está montando um quebra-cabeça. Cada peça tem um lugar específico, certo? Os casos gramaticais funcionam como essas peças. Eles ajudam a encaixar as palavras no lugar certo dentro de uma frase, para que tudo faça sentido. Casos gramaticais nas línguas europeias. Agora que você já entendeu o conceito, vamos falar sobre como os casos gramaticais aparecem nas línguas europeias. Muitas línguas indo-europeias, como o latim, o grego antigo e o sânscrito, tinham sistemas de casos bastante complexos. Com o tempo, algumas línguas modernas simplificaram esses sistemas, mas outras ainda mantêm um número significativo de casos. Por exemplo, o alemão tem 4 casos: nominativo, acusativo, dativo e genitivo. O russo tem 6 casos: nominativo, acusativo, genitivo, dativo, instrumental e preposicional. Já o latim tinha 6 casos também, mas o finlandês, que não é uma língua indo-europeia, surpreende com 15 casos. Sim, você não leu errado, 15 casos. Por que tantos casos? Você deve estar se perguntando, por que algumas línguas têm tantos casos? A resposta está na forma como essas línguas estruturam as frases. Em idiomas como o finlandês, os casos substituem muitas das preposições que usamos em português. Em vez de dizer na casa, o finlandês muda a terminação da palavra casa para indicar essa relação. Isso pode parecer complicado, mas, na prática, torna a língua mais eficiente e precisa. Exemplo prático: a língua finlandesa. Vamos ver um exemplo prático para entender melhor. A palavra finlandesa talo significa casa. Agora, veja como essa palavra muda de acordo com o caso. Nominativo, talo, a casa, usado para o sujeito da frase. Exemplo: Talo on suuri. a casa é grande. Acusativo, talon, a casa, usado para objeto direto. Exemplo: Näen talon. eu vejo a casa. Inessivo, talossa, na casa, indica localização dentro de algo. Exemplo: Olen talossa. eu estou na casa. Elativo, talosta, de dentro da casa, indica movimento para fora de algo. Exemplo: Tulen talosta. eu venho de dentro da casa. Ilativo, taloon, para dentro da casa, indica movimento para dentro de algo. Exemplo: Menen taloon. eu vou para dentro da casa. E assim por diante. Cada caso tem uma função específica, e a palavra talo muda sua terminação para expressar essas nuances. É como se a palavra se transformasse para se adaptar ao contexto da frase. Línguas com mais casos gramaticais. Agora que você já viu como o finlandês funciona, vamos falar sobre outras línguas que têm muitos casos. O húngaro, por exemplo, tem 18 casos, e o basco tem 12.
Já o estoniano e o letão também têm sistemas de casos complexos. Essas línguas são conhecidas por sua precisão na expressão de relações espaciais e temporais, graças ao uso extensivo de casos. Por outro lado, línguas como o inglês e o francês quase não usam casos. O inglês, por exemplo, só mantém vestígios de casos nos pronomes, como he para sujeito e him para objeto. Já o português, como eu mencionei, usa preposições para cumprir essa função, mas também mantém vestígios iguais dos mencionados no inglês, quando usamos eu para sujeito e me para objeto. Por que estudar casos gramaticais? Se você está aprendendo uma língua estrangeira, entender os casos gramaticais pode ser um grande desafio, mas também é uma ferramenta poderosa. Eles ajudam a compreender a lógica por trás da estrutura da língua e a se expressar de forma mais clara e precisa. Além disso, estudar casos gramaticais pode abrir portas para o aprendizado de línguas fascinantes, como o finlandês, o russo ou o húngaro. E aí, conseguiu entender o que são casos gramaticais? Espero que sim. Eles são como peças de um quebra-cabeça que ajudam a montar frases de forma lógica e precisa. Enquanto algumas línguas, como o finlandês, usam muitos casos, outras, como o português, preferem usar preposições. Cada língua tem sua própria maneira de funcionar, e é isso que torna o estudo de idiomas tão fascinante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Poliglossa para mais conteúdos como esse. Deixe nos comentários se você já estudou alguma língua com casos gramaticais e como foi sua experiência. Muito obrigado por assistir. Se você tiver dúvidas ou sugestões de temas para os próximos vídeos, é só deixar nos comentários. Um abraço e até a próxima!